Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 46. Uma policial de 55,0 kg que está perseguindo de carro um suspeito faz uma curva circular de 300 metros de raio a uma velocidade escalar constante de 80 km por hora. Determine letra A o módulo e letra B o ângulo em relação à vertical da força resultante que a policial exerce sobre o assento do carro. Sugestão: considere as forças horizontais e verticais. Como o carro da policial faz uma curva circular com velocidade constante, o movimento é circular uniforme e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Para a resolução do problema, vamos considerar o eixo x horizontal e apontando para o centro da curva, e o eixo y em uma direção perpendicular a esta, apontando para cima. Para que a policial faça a curva, é necessário que sobre ela atue uma força centrípeta apontando para o centro da curva. Podemos calcular o módulo dessa força utilizando a equação da nossa lista. Podemos ver que a força centrípeta depende da massa, da velocidade e do raio da trajetória. E devemos utilizar estes valores nas unidades padrão de cada medida. Como a velocidade foi dada em km por hora, devemos expressá-la em metros por segundo. A velocidade é 80 km por hora, a gente vai multiplicar por 1,0 metros por segundo, dividido por 3,6 km por hora. Dessa forma, a gente pode cancelar o km por hora e o resultado vai estar em metros por segundo. 80 dividido por 3,6 dá 22,22 metros por segundo. Substituindo os valores das medidas na equação, a força centrípeta vai ser 55,0, que é a massa, vezes 22,22 ao quadrado, a velocidade ao quadrado, dividido por 300, que é o raio. Fazendo essas multiplicações, potências e divisões, dá 90,52 newtons. Essa força é devido à força de atrito entre ela e o assento do carro. Como o assento exerce essa força sobre a policial, de acordo com a terceira lei de Newton, o policial reage sobre ela com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário sobre o assento. Então, a força de atrito que atua sobre o assento tem mesmo módulo da força centrípeta e aponta no sentido negativo do eixo x. Outra força que atua sobre o assento é o peso da policial vertical para baixo. P é igual a m vezes g, 55,0 vezes 9,8, que dá 539,0 newtons. A força resultante que o policial exerce sobre o assento pode ser escrita na notação de vetores unitários como: o vetor R vai ser menos 90,52 newtons na direção I, mais menos 539,0 newtons na direção J. O módulo dessa força é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de R vai ser a raiz quadrada de menos 90,52 ao quadrado mais menos 539,0 elevado ao quadrado. Fazendo essas potências e extraindo a raiz quadrada, dá 546,5 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa informada, o módulo de R vai ser 5,5 vezes 10 elevado a 2 newtons. Considerando o triângulo formado pela força resultante e suas componentes, a tangente do ângulo θ, que ela forma com a direção vertical, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, pode ser calculada da seguinte forma: a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é o módulo de FC, sobre o cateto adjacente, que é o módulo de P. Então, dá 90,52 dividido por 539,0, que dá 0,1679. O θ vai ser o arco cuja tangente é 0,1679, que dá 9,531 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna
O θ vai ser 9,5 graus.